Anabela, tenho aqui, obviamente, a questão da comida, a questão da dieta para falar consigo, mas deixe-me colocar-lhe uma questão que ainda não tive a oportunidade. O que o Sr. Fernando agora disse é um aspecto muito importante, que é a relação que se estabelece a nível do alimento. Claro que num processo de emagrecimento há alimentos que são mais oportunos que outros, não é? Depois, há alimentos em que nós consideramos que tem que haver uma dieta equilibrada, consoante, pronto, o paciente que nos aparece e consoante as suas necessidades, mas há certos alimentos que não são tão oportunos nessa fase. E é aí que a acupuntura tem um papel fundamental, é na parte emocional. Ou seja, nós tratamos muito bem a nível das obesidades ditas obesidades emocionais, no sentido em que a acupuntura vai restabelecer a nível emocional todo a ligação que existe entre o indivíduo e a sua fome física. Porque existem existem dois tipos de fome. Existe a fome física, que é aquela que é para sobrevivência, é aquela que passar 3, 4 horas aparece, e aparece de uma forma gradual, e aparece quando estamos com necessidade de comer, quando estamos realmente com fome. E existe outro tipo de fome, que é a fome emocional, que é o que o Sr. Fernando falou há pouco. É aquela fome que, apesar de estarmos saciados, devido ao stress, devido à ansiedade, por vezes vai um pouco além do prazer. Por vezes tem a ver um pouco com a parte emocional, ou seja, com a situação de um certo ou compensação que se procura através do alimento, ou então, apesar de já termos ingerido um certo tipo de alimentos que são os necessários para que tenhamos, pronto, todas as funções e o metabolismo a funcionar da melhor maneira possível, além disso necessitamos de um pouco mais de alimentos. E é aí que a acupuntura, nós dizemos através de, pronto, a parte mental do Shen, vamos equilibrar de forma a que o paciente consiga fazer toda a metodologia, um plano, de forma bastante equilibrada, equilibrando as emoções do paciente. Dona Mariana, desde outubro até agora, até ao presente dia, conte-nos um pouco sobre as suas mudanças alimentares. Foram muito grandes, as mudanças alimentares têm que ser, não é? Porque fazem parte de todo o processo. Fazem parte de todo um processo, porque senão não conseguia, não é? Depois as mudanças foi realmente controlar, de facto, os alimentos, não é? Todos aqueles de manhã até à noite, não é? São escolhidos, são preparados realmente com a intenção justamente de resultar, não é? E, de facto, tem sido, para mim, tem sido realmente o principal, tem sido a boca, não é? Dê-nos alguns exemplos de coisas que comia que deixou de comer. Pão. Pão, por exemplo. Mas como pão, não é? Mas comia mais. Ou seja, no fundo, reduzir as quantidades, sim, não é? Sim, reduzir as quantidades. Mas principalmente o pão, os docinhos, não é? Que os docinhos também fazem... Os açúcares, claro. Os açúcares, especialmente. Pouco mais. De resto é todo mais normal, as massas, o arroz, quer dizer, as batatas, todas essas coisas são todas muito reduzidas. E é só. Portanto, Anabela, no fundo é reduzir, não é acabar de todo, porque nós falamos na tal pirâmide alimentar, não é? A massa, o arroz, o pão surgem no topo dessa pirâmide como algo que é necessário para o nosso dia-a-dia. Mas, portanto, em excesso, o excesso de hidratos de carbono traz também excesso de peso, é isso? O que acontece é que numa situação, por exemplo, de manutenção, isso que me está a falar, pronto, existe todos os alimentos nas quantidades certas e para se poderem ingerir de forma que o paciente não aumente peso. Numa situação de emagrecimento, e falando agora da medicina chinesa, que é o nosso plano alimentar é baseado na dietética chinesa, um pouco adaptado aos gostos e à alimentação ocidental. A nível da dietética chinesa, existem dois componentes muito importantes a nível do alimento. É a sua parte nutritiva, ou seja, a parte da sua composição química, e a parte energética também.
Ou seja, dou-lhe um exemplo, por exemplo, há alimentos que, devido, pronto, a um certo sabor, quando existe esse excesso de sabor, é o caso, por exemplo, nós temos, por exemplo, o sabor ácido, que está ligado ao fígado, energeticamente, e é um dos movimentos da medicina chinesa, que é a madeira. Se existe um excesso, por exemplo, de ácido, isso vai danificar, alisar os órgãos. Se existe um déficit também. Relativamente ao que tem a ver com a parte de compulsividade e um pouco mais de um aumento e uma tendência para doces, que há pouco a Dona Ione disse que agora evitava um bocadinho os doces, tem um pouco a ver mais com energeticamente falando também da medicina chinesa, com o baço, porque ele é um pouco, pronto, está responsável por tudo o que seja excesso de pensamentos, excesso de nível pronto, da parte também do sabor doce, ou seja, preocupação. O facto de estarmos um pouco mais preocupados faz que também ingiramos outro tipo de alimentos. Agora, o ideal é que haja uma dieta equilibrada, uma dieta inteligente, em que tenha todos os pequenos componentes necessários na alimentação, que varie de cores, de sabores, que seja extremamente variada. Mas, claro, se queremos emagrecer, no processo de emagrecimento, há alguns alimentos que vamos retirar. Mas viu que a senhora Ione praticamente não apresentou dificuldades. É uma dieta que dá para, devido aos compromissos cada vez mais hoje do dia-a-dia, comer em restaurantes. Claro que durante o processo, todo o processo de emagrecimento, vamos dando pistas ao paciente, vamos dando estratégias importantes para que ele possa, em situações, por exemplo, pacientes que viajem muito ou pacientes que tenham constantemente que claro, e que não possam ter o seu regime sem dúvida. Em todas as então é o nosso papel também, claro. Ou seja, a medicina chinesa tem um papel muito importante no que diz respeito à comunicação com o paciente. Deixa-me ouvir agora aqui Linda Hipólito, em Lisboa. Linda, bom dia. Bom dia. Junta-se agora connosco à conversa. Diga, Linda. É assim, há duas coisas que eu queria perguntar. Sobre a acupuntura eu não me vou pronunciar porque eu não conheço de forma alguma, não sei o que é. Uma das perguntas que eu queria fazer à convidada de hoje é que eu acredito, porque senão não estavam, portanto, acredito nessa forma de perder peso, ou pelo menos controlar o peso, mas uma das perguntas que eu queria fazer era perdendo de peso dessa forma, onde é que nós vamos buscar os nutrientes para o nosso organismo? Todos nós sabemos que a nossa alimentação é muito deficiente, porque nós não temos agricultura, temos agroquímica, é tudo criado a correr, as alfaces, as couves, todas aquelas coisas que nós temos necessidade de comer e que o nosso organismo precisa. Também eu vim dos 79 quilos aos 62. Posso dizer que eu fiz essa perda de peso, esse controle de peso em 2004, desde março de 2004 ao final do ano, e sou casada com um dietista e nunca consegui, e a dietista há 27 anos, eu nunca consegui, por muito que ele me quisesse ajudar, por muitas coisas que eu fizesse, por muita alimentação variada que fizesse, eu nunca consegui, e também ele, diga-se de passagem, também ele não o conseguia fazer, porque a única coisa que nos era permitido, portanto, e que é permitido por um dietista e por um nutricionista, é efetivamente ensinar-nos a comer, não é? Porque aquilo que já é maravilhoso, mas os dietistas e nutricionistas continuam a ir buscar, a ir comprar os alimentos onde todos nós vamos, aos hipermercados, às praças e por aí fora. Onde é que nós, esta é a minha pergunta, onde é que nós, perdendo de peso dessa forma, que volto a dizer que eu não conheço, não vou pronunciar, onde é que vamos buscar os nutrientes, uma vez que a nossa alimentação é tão deficiente, nós não temos nada, portanto a nossa alimentação não tem nada. Eu, apesar de viver em Lisboa, sou de um distrito rural, sou do distrito de Santarém, onde há de coisas criadas na terra, mas antigamente as terras ficavam em poesia, agora as terras dão 3 culturas. Nós, curiosamente, falámos de alimentação biológica esta semana aqui no consultório. Isso, de facto, faz-me lembrar o programa que nós temos esta semana. Linda, muito obrigado. Deixe-me então responder à sua dúvida. Muito obrigado então por ter ligado. Linda Hipólito, então, a falar desta questão. Anabela, ajude-nos então também. Queria também perguntar-lhe se há
acupuntura ainda, digamos assim, é um tratamento ainda muito desconhecido por parte das pessoas, ou não? Cada vez mais está a ser conhecido. Cada vez mais. Ou seja, cada vez mais, através de uma divulgação que tem havido, através de casos de sucesso. O caso, por exemplo, da Dona Iónia, que ela veio através de pacientes, já tinham tido sucesso também através da acupuntura, e cada vez há mais pessoas a conhecer que através da acupuntura se consegue emagrecer. Uma situação muito interessante também é que a acupuntura não faz só perder peso, mas também a nível de gordura localizada. Ou seja, nós temos um método específico, que é um método adelgaçante, que atua exatamente nas zonas onde o paciente pretende perder peso e pretende perder mais gordura localizada e celulite. No caso da Sra. Dona Iónia, nós fizemos 2 tipos de tratamento. Fizemos um tratamento que é baseado, em que são agulhas um pouco mais pequenas, colocamos em pontos específicos da acupuntura e vamos equilibrar aquela parte emocional que é muito importante, a nível de retenção de líquidos, que também era extremamente importante, através de estabelecer também a nível do metabolismo, a nível da microcirculação, etc. Onde é que essas agulhas são colocadas no corpo? Elas são colocadas, como falei há pouco, e segundo, a acupuntura baseia-se em canais energéticos nos quais existem pontos de acupuntura. Após uma primeira consulta, para uma primeira abordagem, é definido um plano estratégico, não só a nível de um plano alimentar e um plano também de fitoterapia, mas um plano também estratégico a nível de pontos de acupuntura. A acupuntura é consoante a necessidade do paciente. Quer dizer, a Sra. Dona Iónia tem umas necessidades completamente diferentes do que, por exemplo, outra paciente que não necessita perder peso. A primeira consulta, então, é fundamental. É fundamental, é fundamental. Existem pacientes, por exemplo, que só precisam perder gordura localizada e celulite. E é aí que o adelgaçante é extremamente eficaz, porque vamos colocar agulhas exatamente nessas zonas e vamos provocar. É uma acupuntura também ligada a uma corrente, não é? Que vai provocar uma eletroestimulação que faz com que haja uma disponibilidade da célula, do adipócito. Uma parte ela é eliminada gradualmente a nível das vias normais, outra situação é que ela vai absorver essa energia que o próprio adipócito deixa disponível. Não deixando de responder à nossa telespectadora, a Linda Hipólito, a nível dos alimentos, nutrientes, não é? Sim, se alguns alimentos são cortados na dieta, onde é que se podem buscar esses nutrientes? Só mesmo a nível de consulta é que poderia ver os hábitos alimentares, ou seja, quando estamos numa consulta é muito importante ver o tipo em que a paciente também está inserida, qual é o tipo de alimentação, qual é a sua rotina diária. Claro que há alguém que me diz que come todos os dias num restaurante, não é? Tem uma alimentação certamente um pouco diferente de quem pode confeccionar os alimentos em casa, mas todos os alimentos que são descritos no nosso plano alimentar são o que compramos no supermercado, compramos na praça, tem todos os oligoelementos, minerais, não existe déficit, ou seja, a pessoa não vai ficar sem energia, pelo contrário, porque existem todas as proteínas, oligoelementos, minerais necessários para fazer durante um período de tempo, porque isto é feito durante um período de tempo. Isso através de alimentos ou através de suplementos, por exemplo? Não, é alimentos. Nós temos alimentos, ou seja, uma alimentação, não temos o cuidado nem a preocupação de ter uma tabela calórica, por exemplo, não nos baseamos nessa situação, nem ter a nível de peso também, 100 gramas de um determinado alimento ou 100 gramas de outro, não, é simplesmente um plano alimentar que é por um determinado período de tempo enquanto o paciente está a perder peso, o paciente não se sente cansado, não é? E testemunha esse que temos aqui, a paciente que pode muito bem testemunhar nesse sentido, e também é um regime alimentar, uma dieta alimentar que se consegue fazer muito bem durante o período de tempo. Depois há uma reeducação alimentar. Há alimentos que depois, num futuro, para manter esse peso, vão ter sido em consideração. Mas não são grandes restrições. Certo. Dona Mariana, quando é que, portanto, começou este tratamento em outubro, mas quando é que se apercebeu então que qual é o momento em que se apercebe de facto que tem que fazer alguma coisa, tem que encontrar uma solução e tem Eu não podia andar, arrastava-me para andar, eu não levantava as pernas sequer, quer dizer, a gordura era muita e desequilibrava-me, caía, mesmo parada, porque eu nunca saía sozinha, eu dava quedas mentais, é uma coisa horrível. E de facto eu senti que tinha que fazer alguma coisa, mas como não sabia. Mas quando naquele dia a doutora se aproximou, foi um dia que me calhou a fazer o tratamento de clínico, portanto, para a artrite,
que era o que eu estava lá a fazer, e me disse, de facto, eu compreendi que tinha mesmo que começar por algum lado. E foi assim que comecei. Fui uma consulta à doutora e, de facto, a doutora confirmou. As minhas medidas eram já para uma banda gástrica. Era uma coisa realmente muito grande e eu tinha mesmo que começar a fazer qualquer coisa. E fiz logo, com boa vontade, porque eu queria era perder peso. Agora, no regime que tem algum alimento que, entretanto, descobriu, que não comia, que agora passou a comer ou não? Não. Alguma novidade? Não, eu como de tudo, mas, de facto, com aquele cuidado, porque eu quero é emagrecer, não quero engordar. Outra vez.